Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam conseguindo aproveitar aí as nossas leituras semanais. Tem sido muito proveitoso para mim. Espero que vocês também possam estar desfrutando, aprendendo, refletindo e colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos ler um pouquinho sobre o capítulo 5 do livro de Marcos, tá? Esse capítulo aqui eu vou dividir em duas partes, tá? A parte A e a parte B. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa primeira parte aqui do capítulo 5 de Marcos. Essa primeira parte conta aqui a narrativa que Jesus chegou no outro lado, chegou na região, né? E ele encontrou um endemoniado. E segundo a narrativa, vocês também já devem ter lido, Jesus primeiro perguntou quem era, e o endemoniado falou que na verdade era uma legião. Jesus expulsou os demônios, né, fazendo com que ele fosse para os porcos, e os porcos se jogaram do precipício ao mar e foram embora, vamos dizer assim. Bom, gostaria de contar uma narrativa também que é muito bem aceita e alternativa a uma leitura literal desse texto. Porque a leitura, se a gente for ler essa passagem de forma literal, ela possui algumas inconsistências, né? Por exemplo, nós sabemos que os porcos são considerados animais imundos para os judeus. Os judeus não comem carne de porco, não comiam carne de porco e não poderiam nem criar porcos, né? Não existia criação de porcos em vilarejos, em lugares predominantemente judeus. Então, como é que nesse vilarejo tinha porcos, né? Quem criava porcos? Os judeus não criavam porcos. E o porco era também um animal que era símbolo do exército romano. Era um dos símbolos do Império Romano, era o porco. Então, na verdade, existe até uma linha que vai nos contar que, até quando o endemoniado, né, diz que ele era legião, inclusive era um grupo de soldados romanos, né? Um grupo de soldados formam uma legião. Então, que na verdade esse texto estaria fazendo alusão a uma legião de soldados que, quando Jesus chegou, estava subjugando o povo daquele vilarejo, e de alguma forma Jesus os convenceu a deixar aquele vilarejo, esse conjunto de soldados a deixar o vilarejo, e fez com que esses soldados, representados até mesmo pelos porcos, subissem em suas embarcações e fossem embora, né? Por isso que ele usa dessa figura de se jogaram ao mar ou ao precipício e se afundaram em águas. Então existe também essa linha, né, que também é uma linha muito coerente, né? Talvez faça até mais sentido do que se ler esse texto literalmente, tá? Então, primeiramente, gostaria de deixar essa segunda linha e o que ela pode trazer de reflexão para a gente, né? Nós vemos que, de uma maneira ou de outra, a pessoa que estava endemoniada, representada pelo vilarejo, ou até mesmo por uma pessoa, ela estava sendo subjugada, ela estava sendo escravizada. E Jesus propõe uma libertação para essa pessoa que estava endemoniada, propõe uma libertação para esse povoado que estava sendo subjugado. Seja por uma libertação, ou seja por uma libertação espiritual, ou seja uma libertação de um regime autoritário que escraviza as pessoas, de um regime social que oprime, de um regime político injusto ou um regime até mesmo religioso injusto que oprima qualquer pessoa. Jesus sempre estará ao lado, não de quem oprime, mas sempre estará ao lado do oprimido e sempre buscará por libertação para os oprimidos, seja essa libertação na esfera que for, seja na esfera espiritual, seja na esfera social, seja na esfera política, seja em qualquer esfera que for. Jesus veio nos propor uma libertação integral. Jesus não veio apenas para salvar nossa alma, não veio apenas para salvar nosso espírito, mas veio para nos salvar de forma integral e veio para nos salvar de qualquer regime que possa oprimir, de qualquer regime que possa escravizar, de qualquer regime de submissão, inclusive, né? Qualquer tipo de submissão não está de acordo com os ensinamentos de Jesus e, portanto, nós devemos lutar contra qualquer tipo de submissão. Então, gostaria que vocês pensassem nesse texto também com esse olhar de libertação, com esse olhar de libertação que Jesus veio propor, e ele propõe durante essa passagem aqui, ok? Bom, continuando então agora para a nossa parte B desse capítulo, bastante interessante, tá?
Só para deixar registrado aqui, eu estou gravando esse capítulo justamente na semana em que a gente teve 2 pregações na nossa igreja sobre esse capítulo. Uma pregação aí no domingo, onde o presbítero Silmar trouxe a pregação desse capítulo, e no nosso GCL, onde o Pietro também trouxe uma reflexão sobre esse capítulo. Então, assim, até de certa forma desafiador tentar complementar aquilo que foi falado. Foi falado muito bem, tanto pelo presbítero Silmar quanto pelo Pietro. Inclusive, vamos ressaltar até alguns pontos que foram realmente muito bem trabalhados com eles, e eu vou tentar trazer algo complementar, ok? Bom, vamos lá. Essa segunda parte, então, do capítulo 5 começa a partir do versículo 21, que diz assim: E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: Minha filha está morrendo. Vem e impõe nela as mãos, para que ela seja salva e viva. E ele acompanhou, e numerosa multidão seguia, apertando de todos os lados. É interessante ressaltar aqui que, muito possivelmente, Jairo já tinha... bom, primeiramente, quem era Jairo, né? Jairo era um dos maiorais da sinagoga, como diz aqui, um dos chefes da sinagoga. Jairo era uma pessoa de poder. Jairo era uma pessoa muito importante naquela sociedade. Sociedade essa que possui o seu poder político muito ligado ao poder religioso. Tá? A instituição política é muito ligada à instituição religiosa. Então, quem tem poder religioso também tem poder político. Lembrando que os judeus sempre, nessa fase aqui, acreditavam numa teocracia. Então, Jairo era um homem poderoso, Jairo era um homem de recurso, Jairo era um homem conhecido, Jairo era um homem respeitado, e Jairo era um homem. E só por ser homem naquela sociedade já tinha uma representatividade maior, né? Visto que as mulheres não tinham representatividade, visto que as mulheres eram objetificadas, as mulheres eram tidas como propriedade dos homens. Por isso também muitos textos que nós lemos hoje a respeito das mulheres, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ver que a sociedade da época via a mulher como uma propriedade, e não como um ser social, não como uma pessoa, assim como o homem, tá? E Jairo, muito provavelmente, até pelo seu poder, pela sua influência, já tinha tentado de vários recursos para curar sua filha. Provavelmente levou a sua filha nos melhores médicos, tentou todos os métodos, seja religioso, seja da medicina atual, para conseguir curar sua filha, e nada tinha surtido efeito. E aí Jairo ouve falar de um homem que vinha fazendo milagres por onde passava, e Jairo correu logo para pedir para Jesus. É interessante que Jairo tinha pressa, tá? Porque ele sabia que a sua filha estava em estado terminal, e para todos os judeus, morreu, não tem volta. Cura, eles já tinham presenciado ao longo até mesmo do ministério de Jesus. Agora, a partir do momento que uma pessoa morre, para o judeu já era, ainda não tinha nenhum indício de caso, por exemplo, de alguém que tenha voltado da vida, de alguém que tivesse ressuscitado. Então esse fato não existia, não tinha possibilidade para os judeus. Morreu, já era. Por isso que Jairo tinha pressa ao estar em contato com Jesus, por isso que Jairo correu ao encontro de Jesus, e muito provavelmente fez isso com outras pessoas que foram ajudar, já que a multidão era grande, até para ajudar a tirar a multidão da frente para Jesus chegar na casa de Jairo antes que a filha dela morra. Porque para eles, se a filha dela morresse, seria algo sem volta. E é interessante que Jesus acolhe o pedido de Jairo, mesmo sendo alguém da religião, mesmo sendo alguém poderoso, mesmo não sendo esse tipo de pessoas, que são os religiosos, fundamentalistas e pessoas poderosas, cheias de si, cheias de ego, não seja o objetivo primeiro da busca de Jesus ou do Evangelho de Jesus, mas Jesus sempre acolhe a todos que vão até ele. E Jesus se compadeceu por Jairo e foi para curar a filha de Jairo. Bom, e aí acontece algo muito interessante, né? Ora, certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que muito sofreram nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo que possuía sem nenhum resultado, estava cada vez mais piorando, ela ouviu falar de Jesus. Aproximando dele por trás, no meio da multidão, tocou as suas vestes, porque dizia: se ao menos tocar na sua roupa, serei salva. E logo estancou a hemorragia.
E ele sentiu no corpo que estava curado, ela sentiu no corpo que estava curada da sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que saía dele, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram-lhe: Vês que a multidão que te comprime pergunta quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe a verdade. E ele disse: Minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique curada desse teu mal. Bom, e aqui começa a luta de Jesus por uma das principais causas que ele se propôs a lutar durante o seu ministério, que foi justamente a reinserção da mulher na vida social, ou a igualdade entre os gêneros, masculino e feminino. Jesus sempre propôs uma igualdade entre homens e mulheres. E ele deixa bem claro, justamente os evangelhos deixou bem claro nessa passagem. Como nós vimos, Jairo era um homem poderoso, um homem de destaque, e era homem. E Jairo estava com pressa, então ele precisava que Jesus chegasse o mais rápido possível na sua casa para que a sua filha fosse curada. E Jesus parou. Jesus fez questão de parar no meio da multidão. Olha só, nós vemos um homem poderoso, um homem de poder, um homem de autoridade, um homem de status social, com pressa, apressando Jesus, abrindo as multidões para que Jesus chegasse mais rápido, e Jesus parou tudo. Parou esse pedido de Jairo e parou logo por causa de uma mulher, por causa de alguém sem relevância nenhuma naquela sociedade, por causa de alguém que não tinha nenhum poder social, não tinha nenhum status religioso. Era uma mulher que era tida como uma propriedade. E pior, uma mulher que era impura, uma mulher que tinha um fluxo contínuo. Qualquer mulher, nos seus períodos menstruais, era tida como impura. Essa sociedade era uma sociedade que subjugava a mulher. Então nós vemos até em outras passagens que estão falando sobre a submissão feminina. E nós temos que deixar algo bem claro. Qualquer tipo de submissão é submissão e é contra a vontade de Jesus. Não existe submissão boa. Isso não existe e Jesus sempre luta contra qualquer tipo de submissão. Só abrindo esse parênteses aqui. E inclusive os textos na Bíblia que falam sobre submissão. É até interessante a gente colocar esses textos dentro do contexto em que estava sendo vivido. Mas isso realmente é um assunto longo, seria ponto para outros vídeos, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse erro cometido hoje em dia, na nossa sociedade, dentro da nossa religião, dentro daquilo que a gente acredita, para a submissão feminina, e que isso é contrário aos propósitos de Jesus. Vocês deixem nos comentários que a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas, enfim, então, todo tipo de submissão é errado e todo tipo de submissão é anticristo, ok? Voltando aqui, Jesus então faz questão de parar tudo e faz questão de trazer essa mulher para o centro da história, para o centro da conversa. E é interessante porque quando Jesus faz isso, ele novamente ele sabe que ele está infringindo uma outra lei. Porque se a gente for lá em Levítico, no capítulo 5, aliás, Levítico capítulo 15, verso 19, tá? Diz o seguinte: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, né, vamos estar nos períodos das regras, e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras, e quem a tocar também ficará impuro até a tarde. Então Jesus sabia que ao tocar aquela mulher, ele ficaria impuro pela lei. Então Jesus faz questão de trazer essa mulher, faz questão de que essa mulher se revele, inclusive revela o problema dessa mulher, justamente porque Jesus, mais uma vez, sempre que estiver que escolher entre a lei ou entre uma pessoa, sempre que tiver que escolher entre a lei ou a dignidade de uma pessoa, Jesus sempre ficará ao lado da pessoa, sempre estará a favor da dignidade da pessoa. E essa mulher, como tinha essa doença terrível, imagina só, você ficar no seu período direto, sem parar, hora nenhuma. Se dizem aí, se as mulheres dizem que é horrível esses poucos dias que elas ficam assim, imagina ficar sem parar. Então ela estava impura.
pela religião, ela era uma mulher impura, uma mulher suja, uma mulher que ninguém podia tocar. Então ela não tinha vida social, ela não tinha vida política. Ela só por ser mulher ela já não teria vida social, mas além disso, ela não tem dignidade nenhuma, ela não tinha o direito de formar uma família. E Jesus faz questão de parar o pedido de Jairo, esse pedido urgente de Jairo, justamente para trazer essa mulher ao centro da conversa e para restituir, não só curar a mulher dessa doença, que já é uma doença terrível, mas restituir a dignidade dessa mulher, a vida social dessa mulher. E mesmo Jesus, toque, note num ponto, a mulher tocou em Jesus, foi curada, Jesus poderia muito bem continuar o caminho dele sem parar, porque o milagre já foi feito, a mulher já foi curada. Mas por que Jesus para e por que Jesus faz questão de trazer essa mulher para o centro da conversa? Justamente para isso. Né? Tem uma lição por trás disso que nós precisamos tomar, que nós precisamos aprender. Né? Que Jesus quis restaurar também a dignidade dessa mulher, quis trazer a mulher para o centro da história para restaurar a dignidade dela. Bom, e Jesus continua então o seu caminho. Depois dessa bonita história, né, dessa mulher, Jesus continua o seu caminho e quando estavam chegando na casa de Jairo, a menina tinha morrido. Bom, é óbvio que ali todas as esperanças de Jairo se acabaram, porque como eu disse antes, não havia possibilidade, não tinha nada que comprovasse que alguma vez na história o morto teria voltado. Então ali era o fim da linha para a menina, para a filha de Jairo. Mas é lógico que Jesus não deixaria dessa forma. Né? Então Jesus, então só para lembrar, Jesus é contra qualquer tipo de dominação masculina, como demonstrou com a mulher, mesmo tendo que parar o pedido de um homem poderoso para acolher e restaurar a dignidade de uma mulher. E Jesus, então, faz algo interessante. As pessoas começaram a debochar de Jesus, porque Jesus falou que a menina não tinha morrido. E Jesus pede para tirar essas pessoas de perto. Essas pessoas que não acreditam, essas pessoas que debocham, tira de perto. Vamos subir poucos discípulos e mais os pais dessa menina até o quarto dela. E pediu para Jairo crer. Creia, creia. E muitas vezes é isso que Jesus pede para a gente. Né? Mesmo que seja uma situação absurda, creia. Se Jesus está contigo, creia. Creia somente. E Jesus levou, de novo, foram para o quarto. E acontece algo muito interessante. Olha só. A partir do versículo 41, diz assim: tomando a mão da criança, disse, Talitá cum, que significa menina, eu te digo, levanta-te. Aqui acontece algo interessante porque novamente Jesus infringindo a lei do Antigo Testamento. Jesus tocou no cadáver. Jesus teve contato físico com o cadáver, pegou na mão do cadáver. Lá em Números, capítulo 19, versículo 11, diz o seguinte: aquele que tocar em um cadáver, qualquer seja o morto, ficará impuro 7 dias. Olha só que interessante. Jesus ainda aumentou o grau de impureza dele. Né? Se antes ele tinha tocado numa mulher, onde ele já ficaria impuro até o fim da tarde, agora ele tocou no cadáver e ele ficaria impuro por 7 dias. Mas Jesus não precisava disso, né? Jesus poderia apenas falar de longe. Certamente a menina seria curada, mesmo ele tendo falado, mas ele faz questão de tocar no cadáver. Jesus está o tempo todo nos mostrando que a lei foi feita para proveito e para benefício do homem. E quando a gente inverte esse papel e a gente torna um homem escravo da lei a qualquer custo, isso está errado, isso não vem dele. E não é o propósito da lei tornar o homem escravo. Né? E Jesus, mais uma vez, infringe essa regra, infringe a lei para benefício do homem. E a menina é curada e todos ficam chocados com esse novo milagre. Esse milagre que pela primeira vez a gente vê passar aqui nos evangelhos, que é a cura, que é a cura não, que é a ressurreição, né? Ressuscitação de um morto, de um cadáver. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de mais desse capítulo. Continuem lendo, coloque aí no grupo o resumo e o que vocês entenderam desse capítulo. É muito importante que vocês continuem interagindo sempre e vejo vocês no próximo capítulo.